As palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e continuou durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando o povo de Jerusalém foi para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre eu o conheci, antes de você nascer eu o separei, eu o designei profeta às nações. Então eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, sou muito jovem. Mas o Senhor me disse: Não diga que é muito jovem. Você irá a todos a quem eu o enviar e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você e o resgatarei, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e me disse: Eu pus as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o nomeio sobre nações e reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: Você viu corretamente, pois eu estou vigiando para ver que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim outra vez. O que você vê? Vejo uma panela fervendo, respondi. Ela está inclinada para cá, vinda do norte. O Senhor me disse: Do norte a desgraça será derramada sobre todos os habitantes da terra. Estou prestes a convocar todos os povos dos reinos do norte, declara o Senhor. Os seus reis virão e colocarão os seus tronos nas entradas dos portões de Jerusalém. Virão contra todas as suas muralhas ao redor e contra todas as cidades de Judá. Eu pronunciarei os meus juízos contra o meu povo por causa da sua maldade em me abandonar, em queimar incenso a outros deuses e em adorar o que as suas mãos fizeram. Prepare-se, levante-se e diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar. Não fique aterrorizado diante deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Hoje eu o torno uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze para resistir contra toda a terra, contra os reis de Judá, os seus oficiais, os seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o resgatarei, declara o Senhor. Jeremias, capítulo 2. A palavra do Senhor veio a mim. Vá e proclame aos ouvidos de Jerusalém. Isto é o que diz o Senhor. Eu me lembro da devoção da sua juventude, do amor que você tinha por mim como noiva, de como você me seguiu pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que a devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os atingia, declara o Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Vocês, descendentes de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Isto é o que diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto de mim. Eles seguiram ídolos inúteis e se tornaram inúteis eles mesmos. Não perguntaram: onde está o Senhor, que nos tirou do Egito e nos conduziu pelo deserto árido, por uma terra de desertos e ravinas, uma terra de seca e escuridão profunda, uma terra por onde ninguém passa e ninguém vive? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Mas vocês vieram e profanaram a minha terra e tornaram detestável a minha herança. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que lidam com a lei não me conheceram. Os líderes se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal, seguindo ídolos inúteis. Por isso, eu ainda trago acusações contra vocês, declara o Senhor, e trarei acusações contra os filhos dos seus filhos. Atravessem para as costas de Chipre e olhem. Mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se alguma vez aconteceu algo parecido com isso. Alguma nação já trocou os seus deuses. No entanto, eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Fiquem horrorizados com isso, ó céus, e tremam de grande espanto, declara o Senhor. O meu povo cometeu 2 pecados.
Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si mesmos cisternas rachadas que não retêm água. Israel é servo, escravo de nascimento. Então por que se tornou presa? Leões rugiram, grunhiram contra ele, devastaram a sua terra. As suas cidades estão queimadas e desertas. Além disso, os homens de Mênfis e de Tapanes racharam o seu crânio. Vocês não trouxeram isso sobre si mesmos ao abandonarem o Senhor, o seu Deus, quando ele os guiava pelo caminho? Agora, por que vão ao Egito para beber água do Nilo? E por que vão à Assíria para beber água do Eufrates? A sua maldade os punirá, a sua infidelidade os repreenderá. Considere, pois, e reconheça quão mau e amargo é abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, declara o Senhor dos exércitos. Há muito tempo você quebrou o seu jugo e rasgou as suas correias, dizendo: não servirei. De fato, em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, você se deitava como prostituta. Eu a plantei como videira escolhida, de semente boa e confiável. Como então você se transformou para mim em videira degenerada e selvagem? Embora você se lave com sabão e use muita soda de limpeza, a mancha da sua culpa ainda está diante de mim, declara o soberano Senhor. Como você pode dizer: não me contaminei, não corri atrás dos Baalins? Veja como você se comportou no vale, considere o que fez. Você é uma camela jovem e veloz, correndo de um lado para o outro, uma jumenta selvagem acostumada ao deserto, farejando o vento no seu desejo. No seu cio, quem pode contê-la? Qualquer macho que a perseguir não precisa se cansar. Na época do acasalamento, a encontrará. Não corra até ficar com os pés descalços e a garganta seca. Mas você disse: é inútil. Eu amo deuses estrangeiros e devo ir atrás deles. Como um ladrão fica envergonhado quando é pego, assim a casa de Israel fica envergonhada. Eles, os seus reis e os seus oficiais, os seus sacerdotes e os seus profetas. Dizem à madeira: você é meu pai, e à pedra: você me deu a luz. Viraram as costas para mim e não o rosto, mas quando estão em dificuldade dizem: vem e salva-nos. Onde estão então os deuses que vocês fizeram para si mesmos? Que eles venham se puderem salvar-los quando vocês estiverem em dificuldade, pois vocês, Judá, têm tantos deuses quantas cidades. Por que vocês trazem acusações contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. Em vão castiguei o seu povo, eles não aceitaram a correção. A espada de vocês devorou os seus profetas como um leão faminto. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho eu sido um deserto para Israel ou uma terra de grande escuridão? Porque o meu povo diz: estamos livres para andar, não viremos mais a ti? Acaso uma jovem esquece as suas joias, uma noiva os seus enfeites nupciais? No entanto, o meu povo me esqueceu por dias sem número. Como você é hábil em perseguir o amor! Até as piores mulheres podem aprender com os seus caminhos. Nas suas roupas se encontra o sangue da vida dos pobres inocentes, embora você não os tenha pego arrombando. Mas apesar de tudo isso você diz: sou inocente, ele não está irado comigo. Mas eu passarei julgamento sobre você, porque você diz: não pequei. Por que você muda tanto os seus caminhos? Você será decepcionada pelo Egito como foi pela Assíria. Você também sairá dali com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não será ajudada por eles. Jeremias, capítulo 3. Se um homem divorciar-se da sua mulher, e ela o deixar e casar-se com outro homem, deveria ele voltar para ela novamente? Não ficaria a terra completamente profanada? Mas você tem vivido como prostituta com muitos amantes, e agora voltaria para mim? Declara o Senhor. Levante os olhos para os montes áridos e veja: há algum lugar onde você não tenha sido violada? À beira dos caminhos, você se assentava à espera de amantes, como um nômade no deserto. Você profanou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. Por isso as chuvas foram retidas, e não caiu chuva de primavera. No entanto,
você tem o olhar descarado de uma prostituta e se recusa a corar de vergonha. Acaso você não acabou de me chamar, meu pai, amigo da minha juventude? Acaso ele ficará irado para sempre? Acaso a sua ira continuará eternamente? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que a infiel Israel fez? Ela subiu a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e ali cometeu adultério. Eu pensei que, depois de ter feito tudo isso, ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu isso. Eu dei à infiel Israel a sua carta de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Mesmo assim, vi que a sua irmã traidora, Judá, não teve temor. Ela também saiu e cometeu adultério. Como a imoralidade de Israel lhe parecia tão pequena, ela profanou a terra e cometeu adultério com pedra e madeira. Apesar de tudo isso, a sua irmã traidora, Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas apenas fingidamente, declara o Senhor. O Senhor me disse: a infiel Israel é mais justa do que a traidora Judá. Vá proclamar esta mensagem para o norte: volte, infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa para vocês, pois sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Apenas reconheça a sua culpa. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus. Espalhou os seus favores a deuses estrangeiros debaixo de toda a árvore frondosa, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos infiéis, declara o Senhor, pois eu sou o marido de vocês. Escolherei um de uma cidade e 2 de um clã, e os trarei para Sião. Então lhes darei pastores conforme o meu coração, que os guiarão com conhecimento e compreensão. Naqueles dias, quando vocês se multiplicarem muito na terra, declara o Senhor, as pessoas não dirão mais: a arca da aliança do Senhor. Ela não virá à mente de ninguém, nem será lembrada. Não fará falta, nem se fará outra. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se reunirão em Jerusalém para honrar o nome do Senhor. Não mais seguirão a teimosia dos seus corações malignos. Naqueles dias, o povo de Judá se unirá ao povo de Israel, e juntos virão da terra do norte para a terra que dei aos seus antepassados como herança. Eu mesmo disse: como eu gostaria de tratá-los como filhos e dar-lhes uma terra agradável, a mais bela herança de qualquer nação. Pensei que você me chamaria de pai e não se afastaria de me seguir. Mas, como uma mulher infiel ao seu marido, assim você, Israel, tem sido infiel para mim, declara o Senhor. Ouve-se um choro nos montes áridos, o pranto e as súplicas do povo de Israel, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos infiéis, eu curarei a sua infidelidade. Sim, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Certamente o alvoroço idólatra nos montes e nas colinas é uma ilusão. Certamente no Senhor, o nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa juventude, deuses vergonhosos consumiram o fruto do trabalho dos nossos antepassados, os seus rebanhos e gado, os seus filhos e filhas. Deitemo-nos na nossa vergonha, e que a nossa humilhação nos cubra. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje. Não obedecemos ao Senhor, o nosso Deus. Jeremias capítulo 4. Se você, Israel, voltar, volte então, volte para mim, declara o Senhor. Se você remover os seus ídolos detestáveis da minha presença e não mais se desviar e se jurar, tão certamente como vive o Senhor, de maneira verdadeira, justa e reta, então as nações invocarão bênçãos por meio dele e nele se gloriarão. Isto é o que diz o Senhor ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Lavrem o seu solo não arado e não semeiem entre espinhos. Circuncidem-se ao Senhor, circuncidem os seus corações, ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém. Senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo. Por causa do mal que vocês fizeram, queimará sem que ninguém possa apagá-la.
Anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém, e digam: toquem a trombeta por toda a terra, clamem em alta voz e digam: reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas, ergam o sinal para ir a Sião. Fujam para um lugar seguro sem demora, pois eu trago do norte a desgraça, uma terrível destruição. Um leão saiu do seu esconderijo, um destruidor de nações partiu. Ele deixou o seu lugar para devastar a terra de vocês. As cidades de vocês ficarão em ruínas, sem habitantes. Por isso, vistam-se de pano de saco, lamentem e gemam, pois o furor da ira do Senhor não se afastou de nós. Naquele dia, declara o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão o ânimo, os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas atônitos. Então eu disse: ah, soberano Senhor, como enganaste completamente este povo e Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando a espada está na nossa garganta. Naquele tempo será dito a este povo e a Jerusalém: um vento abrasador das alturas áridas do deserto sopra em direção ao meu povo, mas não para joeirar nem para limpar. Um vento forte demais para isso vem da minha parte. Agora eu pronuncio os meus juízos contra eles. Vejam, ele avança como as nuvens, os seus carros de guerra vêm como um redemoinho, os seus cavalos são mais velozes que águias. Ai de nós, estamos arruinados. Jerusalém, lave o mal do seu coração e seja salva. Até quando você abrigará pensamentos perversos? Uma voz anuncia de Dan, proclama a desgraça das colinas de Efraim. Anunciem isso às nações, proclamem acerca de Jerusalém. Um exército sitiador vem de uma terra distante, levantando grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles a cercam como homens que guardam um campo, porque ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. O seu próprio procedimento e as suas ações trouxeram isso sobre vocês. Esta é a punição de vocês, como é amarga, como penetra até o coração. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor, ó agonia do meu coração. O meu coração bate forte dentro de mim, não posso ficar calado, pois ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Desastre segue desastre, toda a terra está em ruínas. Num instante as minhas tendas são destruídas, os meus abrigos, em um momento. Até quando verei o estandarte de batalha e ouvirei o som da trombeta? O meu povo é tolo, não me conhece. São crianças insensatas, não têm entendimento. São hábeis em fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Olhei para os céus e a sua luz havia desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas se sacudiam. Olhei e não havia gente alguma, todas as aves do céu tinham voado embora. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas perante o Senhor, perante o furor da sua ira. Isto é o que diz o Senhor: toda a terra será arruinada, embora eu não a destrua completamente. Por isso a terra pranteará e os céus acima ficarão escuros, porque eu falei e não me arrependerei, decidi e não voltarei atrás. Ao som de cavaleiros e arqueiros, toda a cidade foge. Alguns entram nos matagais, alguns escalam as rochas. Todas as cidades ficam desertas, ninguém mora nelas. O que você está fazendo, ó devastada? Por que se veste de escarlate e se adorna com joias de ouro? Por que realça os olhos com maquiagem? Você se embeleza em vão. Os seus amantes a desprezam, eles querem matá-la. Ouço um grito como de mulher em trabalho de parto, um gemido como de quem dá à luz o primeiro filho. É o grito da filha Sião, ofegante, estendendo as mãos e dizendo: ai de mim, estou desfalecendo. A minha vida é entregue aos assassinos. Jeremias, capítulo 5. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem ao redor e considerem. Procurem nas suas praças. Se puderem encontrar, embora seja uma só pessoa que haja com honestidade e busque a verdade, eu perdoarei esta cidade. Embora digam: tão certamente como vive o Senhor, ainda assim juram falsamente. Senhor, acaso os teus olhos não buscam a verdade?
Tu os feriste, mas eles não sentiram dor. Tu os esmagaste, mas eles recusaram a correção. Tornaram os seus rostos mais duros que pedra e recusaram arrepender-se. Eu pensei, estes são apenas os pobres, são insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, os requisitos do seu Deus. Por isso, irei aos líderes e falarei com eles. Certamente eles conhecem o caminho do Senhor, os requisitos do seu Deus. Mas unanimemente, eles também quebraram o jugo e rasgaram as correias. Por isso um leão da floresta os atacará, um lobo do deserto os devastará. Um leopardo ficará à espreita perto das suas cidades para despedaçar qualquer um que se arrisque a sair, pois grande é a sua rebelião e muitas as suas infidelidades. Por que eu deveria perdoar vocês? Os seus filhos me abandonaram e juraram por deuses que não são deuses. Eu supri todas as suas necessidades, ainda assim cometeram adultério e lotaram as casas das prostitutas. São garanhões bem alimentados e cheios de luxúria, cada um relinchando pela mulher do próximo. Acaso eu não deveria puni-los por isso? Declara o Senhor. Acaso eu não deveria vingar-me de uma nação como esta? Vão pelas vinhas dela e devastem-nas, mas não as destruam completamente. Arrancuem os seus ramos, pois este povo não pertence ao Senhor. O povo de Israel e o povo de Judá têm sido totalmente infiéis a mim, declara o Senhor. Eles mentiram acerca do Senhor. Disseram, Ele nada fará, nenhum mal nos atingirá, jamais veremos espada ou fome. Os profetas são como vento, e a palavra não está neles, que aconteça a eles o que dizem. Por isso, isto é o que diz o Senhor Deus dos exércitos. Porque o povo falou essas palavras, farei das minhas palavras na sua boca um fogo, e deste povo a lenha que ele consome. Povo de Israel, declara o Senhor, eu trago contra vocês uma nação distante, uma nação antiga e duradoura, um povo cuja língua vocês não conhecem, cuja fala vocês não entendem. As suas aljavas são como sepulcros abertos, todos eles são guerreiros valentes. Eles devorarão as suas colheitas e o seu alimento, devorarão os seus filhos e as suas filhas, devorarão os seus rebanhos e o seu gado, devorarão as suas videiras e as suas figueiras. Com a espada destruirão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Mesmo assim, naqueles dias, declara o Senhor, não os destruirei completamente. E quando o povo perguntar, por que o Senhor, o nosso Deus, fez tudo isso conosco? Você lhes dirá, assim como vocês me abandonaram e serviram deuses estrangeiros na sua própria terra, agora servirão estrangeiros em uma terra que não é sua. Anunciem isso aos descendentes de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isto, povo insensato e sem entendimento, que tem olhos mas não vê, que tem ouvidos mas não ouve. Acaso vocês não me temem? Declara o Senhor. Acaso não tremem na minha presença? Eu fiz da areia um limite para o mar, uma barreira eterna que ele não pode atravessar. As ondas podem se agitar, mas não prevalecem. Podem rugir, mas não podem passar por cima dela. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Desviaram-se e foram embora. Não dizem a si mesmos, temamos o Senhor, o nosso Deus, que dá chuvas de outono e de primavera no tempo certo, que nos garante as semanas regulares da colheita. As suas maldades afastaram essas coisas, os seus pecados os privaram do bem. Entre o meu povo há ímpios que ficam à espreita, como quem arma laços para pássaros, e como quem monta armadilhas para capturar pessoas. Como gaiolas cheias de aves, as suas casas estão cheias de engano. Por isso se tornaram ricos e poderosos, engordaram e ficaram lustrosos. Não há limite para as suas más ações. Não defendem a justiça, não promovem a causa dos órfãos, não defendem os direitos dos pobres. Acaso eu não deveria puni-los por isso? Declara o Senhor. Acaso eu não deveria vingar-me de uma nação como esta? Uma coisa horrível e chocante aconteceu na terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam com a própria autoridade, e o meu povo ama isso assim. Mas o que vocês farão no final? Jeremias, capítulo 6. Fujam para um lugar seguro. Povo de Benjamim, fujam de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa,
ergam um sinal sobre Bet-Aquerem, pois do norte vem a desgraça, uma terrível destruição. Eu destruirei a filha Sião, tão bela e delicada. Pastores com os seus rebanhos virão contra ela, armarão as suas tendas ao redor dela, cada um cuidando da sua própria porção. Preparem-se para a batalha contra ela. Levantem-se, ataquemos ao meio-dia. Mas ai, a luz do dia está se acabando e as sombras da tarde se alongam. Por isso levantem-se, ataquemos à noite e destruamos as suas fortalezas. Isto é o que diz o Senhor dos Exércitos. Cortem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. Esta cidade deve ser punida, ela está cheia de opressão. Assim como um poço jorra a sua água, assim ela jorra a sua maldade. Violência e destruição ecoam nela. Doença e feridas estão sempre diante de mim. Aceite a advertência, Jerusalém, senão eu me afastarei de você e tornarei a sua terra desolada, para que ninguém possa habitar nela. Isto é o que diz o Senhor dos Exércitos, que rebusquem o remanescente de Israel como se rebusca uma videira. Passem a mão novamente pelos ramos, como quem colhe uvas. A quem posso falar e advertir? Quem me dará ouvidos? Os ouvidos deles estão fechados, de modo que não podem ouvir. A palavra do Senhor é ofensiva para eles, não encontram prazer nela. Mas eu estou cheio da ira do Senhor e não consigo contê-la. Derramem-na sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos. Tanto o marido como a esposa serão pegos nela, assim como os velhos, os carregados de anos. As suas casas serão entregues a outros, juntamente com os seus campos e as suas mulheres, quando eu estender a mão contra os que vivem na terra, declara o Senhor. Do menor ao maior, todos são gananciosos por lucro. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam engano. Eles tratam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Eles se envergonham das suas condutas detestáveis? Não sentem vergonha alguma, nem sequer sabem corar. Por isso cairão entre os que caem, serão derrubados quando eu os punir, diz o Senhor. Isto é o que diz o Senhor. Parem nos cruzamentos e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem onde está o bom caminho e andem nele, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mas vocês disseram: não andaremos nele. Eu nomeei sentinelas sobre vocês e disse: escutem o som da trombeta. Mas vocês disseram: não escutaremos. Portanto, ouçam, nações, vocês que são testemunhas, observem o que acontecerá a eles. Ouça, terra, eu trago desgraça sobre este povo, o fruto dos seus próprios planos, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso de Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, os seus sacrifícios não me agradam. Por isso, isto é o que diz o Senhor: porei obstáculos diante deste povo, pais e filhos tropeçarão neles juntos, vizinhos e amigos perecerão. Isto é o que diz o Senhor: vejam, um exército vem da terra do norte, uma grande nação está sendo despertada dos confins da terra. Eles estão armados com arco e lança, são cruéis e não mostram misericórdia. O seu barulho é como o rugido do mar, enquanto cavalgam os seus cavalos. Vêm como homens em formação de batalha para atacá-la, filha Sião. Ouvimos notícias sobre eles e as nossas mãos ficam moles. Angústia nos toma, dor como a de mulher em trabalho de parto. Não saiam para os campos nem andem pelas estradas, pois o inimigo tem espada e há terror por todos os lados. Vistam-se de pano de saco, meu povo, e rolem em cinzas. Pranteiem com lamento amargo como por um filho único, pois de repente o destruidor virá sobre nós. Eu o tornei um provador de metais entre o meu povo, para que você observe e prove o procedimento deles. Todos eles são rebeldes endurecidos, que andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, todos agem de forma corrupta. O fole sopra com força para queimar o chumbo com o fogo, mas o refino continua em vão. Os ímpios não são purgados, são chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Jeremias capítulo 7.
Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique à porta da casa do Senhor e ali proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, povo de Judá, que entram por estes portões para adorar o Senhor. Isto é o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Reformem os seus caminhos e as suas ações, e eu os deixarei viver neste lugar. Não confiem em palavras enganosas e digam: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Se vocês realmente mudarem os seus caminhos e as suas ações, se tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se não seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, então eu os deixarei viver neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados para sempre. Mas vejam, vocês estão confiando em palavras enganosas que não valem nada. Acaso vocês vão roubar e matar, cometer adultério e perjúrio, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheciam, e depois vir e ficar perante mim nesta casa que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para fazer todas essas coisas detestáveis? Esta casa que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões, mas eu tenho observado, declara o Senhor. Vão agora ao lugar em Siló, onde primeiro fiz uma morada para o meu nome, e vejam o que fiz com ele por causa da maldade do meu povo Israel. Enquanto vocês faziam todas essas coisas, declara o Senhor, eu falei com vocês repetidamente, mas vocês não escutaram. Eu os chamei, mas vocês não responderam. Por isso, o que fiz a Siló, farei agora com a casa que leva o meu nome, o templo em que vocês confiam, o lugar que dei a vocês e aos seus antepassados. Eu os lançarei da minha presença, assim como fiz com todos os seus irmãos, o povo de Efraim. Por isso, não orem por este povo, nem ofereçam súplica ou petição por eles, nem intercedam junto a mim, pois eu não os ouvirei. Acaso vocês não veem o que eles estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças ajuntam lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a massa para fazer bolos oferecidos à rainha dos céus. Eles derramam ofertas de bebida a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas sou eu quem eles estão provocando, declara o Senhor. Não estão eles mesmos se prejudicando para a sua própria vergonha. Por isso, isto é o que diz o soberano Senhor: a minha ira e o meu furor serão derramados sobre este lugar, sobre homens e animais, sobre as árvores do campo e sobre as colheitas da terra, e queimarão sem que ninguém possa apagá-los. Isto é o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vão em frente, acrescentem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Pois, quando tirei os seus antepassados do Egito e falei com eles, eu não lhes dei apenas comandos sobre holocaustos e sacrifícios, mas dei-lhes esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Andem em obediência a tudo o que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não escutaram nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram as inclinações teimosas dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde o tempo em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, dia após dia, repetidamente, enviei a vocês os meus servos, os profetas, mas eles não me escutaram nem prestaram atenção. Foram obstinados e fizeram pior do que os seus antepassados. Quando você lhes disser tudo isso, eles não o escutarão. Quando você os chamar, eles não responderão. Por isso diga-lhes: esta é a nação que não obedeceu ao Senhor, o seu Deus, nem aceitou correção. A verdade pereceu, desapareceu dos seus lábios. Corte o cabelo e jogue-o fora. Entoe um lamento nos montes áridos, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que está sob a sua ira. O povo de Judá fez o que é mal aos meus olhos, declara o Senhor. Eles instalaram os seus ídolos detestáveis na casa que leva o meu nome e a profanaram. Construíram os altares de Tofete no vale de Ben-Hinom
para queimar os seus filhos e filhas no fogo, algo que eu não ordenei, nem sequer passou pela minha mente. Por isso, cuidado, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando não mais chamarão isso de Tofete ou Vale de Ben-Hinom, mas Vale do Matadouro, pois enterrarão os mortos em Tofete até não haver mais espaço. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves do céu e para os animais selvagens, e ninguém os espantará. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém os sons de alegria e de felicidade, e as vozes de noivo e de noiva, pois a terra se tornará desolada. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo declara o Senhor: os ossos dos reis e dos oficiais de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos do povo de Jerusalém serão removidos das suas sepulturas. Eles serão expostos ao sol e à lua e a todas as estrelas dos céus, que eles amaram e serviram, que seguiram, consultaram e adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, mas ficarão como esterco espalhado sobre o solo. Em qualquer lugar para onde eu os banir, todos os sobreviventes desta nação maligna preferirão a morte à vida, declara o Senhor dos Exércitos. Diga-lhes, isto é o que diz o Senhor: quando as pessoas caem, acaso não se levantam? Quando alguém se desvia, acaso não retorna? Por que então este povo se desviou? Por que Jerusalém sempre se desvia? Eles se apegam ao engano, recusam-se a voltar. Eu escutei atentamente, mas eles não dizem o que é certo. Nenhum deles se arrepende da sua maldade, dizendo: o que foi que eu fiz? Cada um segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações certas, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece os requisitos do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a manejou falsamente. Os sábios serão envergonhados, ficarão consternados e serão presos, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso darei as suas mulheres a outros homens e os seus campos a novos donos. Do menor ao maior, todos são gananciosos por lucro. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam engano. Eles tratam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Eles se envergonham das suas condutas detestáveis? Não sentem vergonha alguma, nem sequer sabem corar. Por isso cairão entre os que caem. Serão derrubados quando eu os punir, diz o Senhor. Eu acabarei com a colheita deles, declara o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas murcharão. O que eu lhes dei será tirado deles. Porque estamos sentados aqui, reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos lá, pois o Senhor, o nosso Deus, nos condenou a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque pecamos contra ele. Esperávamos pela paz, mas nenhum bem veio. Por um tempo de cura, mas há apenas terror. O relinchar dos cavalos inimigos é ouvido de Dan. Ao som dos rinchos dos seus garanhões, toda a terra treme. Eles vieram devorar a terra, e tudo o que nela há, a cidade e todos os que nela vivem. Vejam, eu enviarei serpentes venenosas entre vocês, víboras que não podem ser encantadas, e elas os morderão, declara o Senhor. Ó tu que és o meu consolo na tristeza, o meu coração está desfalecendo dentro de mim. Escute o clamor do meu povo de uma terra distante. O Senhor não está em Sião, o seu rei não está mais lá. Por que eles provocaram a minha ira com as suas imagens, com os seus ídolos estrangeiros inúteis? A colheita passou, o verão acabou, e nós não fomos salvos. Já que o meu povo está esmagado, eu estou esmagado. Eu pranteio, e o horror me toma. Acaso não há bálsamo em Gileade? Acaso não há médico lá? Por que então não há cura para a ferida do meu povo? Jeremias capítulo 9. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos uma fonte de lágrimas, para que eu chorasse dia e noite pelos mortos do meu povo. Ah,
se houvesse no deserto um alojamento para viajantes, para que eu pudesse deixar o meu povo e ir embora deles. Pois todos eles são adúlteros, uma multidão de infiéis. Eles preparam a língua como um arco para atirar mentiras. Não é pela verdade que triunfam na terra. Passam de um pecado para outro, não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com os seus amigos, não confie em ninguém da sua família, pois cada um deles é enganador, e cada amigo é caluniador. Amigo engana amigo, e ninguém fala a verdade. Eles ensinaram a língua a mentir, cansam-se de tanto pecar. Você vive no meio do engano, no seu engano recusam-se a me reconhecer, declara o Senhor. Por isso, isto é o que diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, eu os refinarei e os provarei, pois o que mais posso fazer por causa do pecado da minha filha, o meu povo? A língua deles é uma flecha mortal, fala com engano. Com a boca, cada um fala amigavelmente ao seu próximo, mas no coração arma ciladas contra ele. Acaso eu não deveria puni-los por isso? Declara o Senhor. Acaso eu não deveria vingar-me de uma nação como esta? Eu chorarei e lamentarei pelos montes, e entoarei um lamento pelas pastagens do deserto. Elas estão desoladas e impraticáveis, e não se ouve o mugido do gado. As aves do céu fugiram, e os animais desapareceram. Transformarei Jerusalém num monte de ruínas, numa morada de chacais, e devastarei as cidades de Judá, para que ninguém possa habitar nelas. Quem é sábio o suficiente para entender isso? Quem foi instruído pelo Senhor e pode explicá-lo? Porque a terra foi arruinada e devastada como um deserto por onde ninguém passa. O Senhor disse: é porque abandonaram a minha lei que eu lhes propus. Não me obedeceram nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a teimosia dos seus corações. Seguiram os Baalins, como os seus antepassados lhes ensinaram. Por isso, isto é o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre nações, que nem eles, nem os seus antepassados conheceram, e os perseguirei com a espada, até destruí-los completamente. Isto é o que diz o Senhor dos Exércitos. Considerem agora, chamem as pranteadoras para que venham, mandem chamar as mais habilidosas delas, que venham depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e a água escorra das nossas pálpebras. O som de lamento se ouve de Sião. Como estamos arruinados, como é grande a nossa vergonha. Temos de deixar a nossa terra, porque as nossas casas estão em ruínas. Agora vocês, mulheres, ouçam a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras da sua boca. Ensinem às suas filhas como lamentar. Ensinem umas às outras um lamento. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou nas nossas fortalezas. Eliminou as crianças das ruas e os jovens das praças públicas. Diga, isto é o que declara o Senhor. Cadáveres ficarão espalhados como esterco no campo aberto, como espigas cortadas atrás do ceifeiro, sem ninguém para recolhê-las. Isto é o que diz o Senhor. Que o sábio não se glorie na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas que quem se glorie nisto, em me compreender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que exerço bondade, justiça e retidão na terra, pois é nestas coisas que me deleito, declara o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que punirei todos os que são circuncidados apenas na carne. Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que vivem no deserto em lugares distantes, pois todas essas nações são realmente incircuncisas, e até mesmo toda a casa de Israel é incircuncisa no coração. Jeremias, capítulo 10. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, povo de Israel. Isto é o que diz o Senhor. Não aprendam o caminho das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles, pois os costumes dos povos são inúteis. Cortam uma árvore da floresta, e um artesão a molda com o cinzel. Eles a enfeitam com prata e ouro, prendem-na com martelo e pregos para que não tombe. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os seus ídolos não podem falar. Precisam ser carregados porque não conseguem andar.
Não tenham medo deles. Não podem fazer mal algum, nem podem fazer bem algum. Ninguém é semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não deveria temer-te, ó Rei das nações? Isso te é devido. Entre todos os sábios líderes das nações e em todos os seus reinos, não há ninguém como tu. Todos eles são insensatos e tolos. São instruídos por ídolos de madeira inúteis. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. O que o artesão e o ourives fizeram é então vestido de azul e púrpura, tudo feito por mãos habilidosas. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não suportam a sua indignação. Digam-lhes isto: esses deuses, que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas Deus fez a terra pelo seu poder, firmou o mundo pela sua sabedoria e estendeu os céus pelo seu entendimento. Quando ele troveja, as águas no céu rugem. Ele faz as nuvens subirem dos confins da terra. Ele envia relâmpagos com a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. Todos são insensatos e sem conhecimento. Todo ourives é envergonhado pelos seus ídolos. As imagens que ele faz são uma fraude. Não há fôlego nelas. São inúteis, objetos de zombaria. Quando vier o julgamento deles, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de Israel, o povo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Juntem os seus pertences para deixar a terra, vocês que vivem sitiados. Pois isto é o que diz o Senhor: nesta ocasião eu lançarei fora os que vivem nesta terra. Trarei aflição sobre eles para que sejam capturados. Ai de mim por causa da minha ferida, o meu machucado é incurável. No entanto, eu disse a mim mesmo: esta é a minha doença, e eu devo suportá-la. A minha tenda está destruída, todas as suas cordas estão rompidas. Os meus filhos partiram e não existem mais. Ninguém resta para armar a minha tenda ou montar o meu abrigo. Os pastores são insensatos e não consultam o Senhor, por isso não prosperam, e todo o seu rebanho está disperso. Escute, uma notícia está chegando, um grande tumulto da terra do norte. Ele tornará as cidades de Judá desoladas, morada de chacais. Senhor, eu sei que a vida das pessoas não lhes pertence. Não cabe a elas dirigir os seus passos. Disciplina-me, Senhor, mas apenas com justiça, não na tua ira, senão me reduzirás a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó. Devoraram-no completamente e destruíram a sua pátria. Jeremias, capítulo 11. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Escute os termos desta aliança e transmita-os ao povo de Judá e aos que vivem em Jerusalém. Diga-lhes que isto é o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito é quem não obedecer aos termos desta aliança, os termos que ordenei aos seus antepassados quando os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que eu lhes ordenar. Então vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Então cumprirei o juramento que fiz aos seus antepassados, de dar-lhes uma terra que mana leite e mel, a terra que vocês possuem hoje. Eu respondi: Amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Escutem os termos desta aliança e cumpram-nos. Desde o tempo em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, eu os adverti repetidamente, dizendo: obedeçam-me. Mas eles não escutaram nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram a teimosia dos seus corações maus. Por isso trouxe sobre eles todas as maldições da aliança que eu lhes ordenei seguir, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os que vivem em Jerusalém. Eles voltaram aos pecados dos seus antepassados, que se recusaram a ouvir as minhas palavras. Seguiram outros deuses para servi-los. Tanto Israel como Judá quebraram a aliança que fiz com os seus antepassados.
Por isso, isto é o que diz o Senhor: trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Embora clamem a mim, eu não os escutarei. As cidades de Judá e o povo de Jerusalém irão clamar aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não os ajudarão nem um pouco quando a desgraça os atingir. Você, Judá, tem tantos deuses quanto as cidades, e os altares que vocês construíram para queimar incenso àquele Deus vergonhoso, Baal, são tantos quantas as ruas de Jerusalém. Não ore por este povo, nem ofereça súplica ou petição por eles, porque eu não escutarei quando clamarem a mim na hora da sua aflição. O que a minha amada está fazendo na minha casa, enquanto ela, com muitos outros, trama planos malignos? Acaso a carne consagrada afastará de você o castigo? Quando você se entrega à maldade, então se alegra. O Senhor a chamou de oliveira viçosa, com frutos belos em forma, mas com o rugido de uma grande tempestade, ele a incendiará, e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos exércitos que a plantou, decretou desgraça contra você, porque o povo tanto de Israel como de Judá fez o mal e provocou a minha ira queimando incenso a Baal. Porque o Senhor me revelou a conspiração deles, eu soube dela, pois naquele tempo ele me mostrou o que estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não percebi que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Mas tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e sondas o coração e a mente, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois a ti entreguei a minha causa. Por isso, isto é o que diz o Senhor sobre o povo de Anatote, que está ameaçando matá-lo, dizendo: não profetize em nome do Senhor, senão você morrerá pelas nossas mãos. Por isso, isto é o que diz o Senhor dos exércitos: eu os punirei, os seus jovens morrerão à espada, os seus filhos e filhas de fome. Nem mesmo um remanescente restará para eles, porque trarei desgraça sobre o povo de Anatote no ano da sua punição. Jeremias, capítulo 12. Tu és sempre justo, Senhor, quando eu apresento uma causa perante ti. No entanto, eu gostaria de falar contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz. Tu os plantaste, e eles criaram raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre na boca deles, mas longe dos seus corações. Contudo, tu me conheces, Senhor. Tu me vês e provas os meus pensamentos a teu respeito. Arrasta-os como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará ressecada e a relva de todos os campos murchará? Por causa da maldade dos que nela vivem, os animais e as aves desapareceram. Além disso, o povo está dizendo: ele não verá o que nos acontecerá. Se você correu com homens a pé e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terra segura, como se sairá nos matagais junto ao Jordão? Até os seus parentes, membros da sua própria família, eles o traíram, levantaram um grito alto contra você. Não confie neles, embora falem bem de você. Eu abandonarei a minha casa, deixarei a minha herança, entregarei aquela que amo nas mãos dos seus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Ela ruge contra mim, por isso eu a odeio. Acaso a minha herança não se tornou para mim como uma ave de rapina malhada, que outras aves de rapina cercam e atacam? Vão e reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para devorá-la. Muitos pastores arruinarão a minha vinha e pisotearão o meu campo, transformarão o meu campo agradável em um deserto desolado. Ele será tornado um deserto, ressecado e desolado perante mim. Toda a terra será devastada porque ninguém se importa. Sobre todas as alturas áridas no deserto, destruidores avançarão, pois a espada do Senhor devorará de uma extremidade da terra à outra. Ninguém estará seguro. Eles semearão trigo, mas colherão espinhos, cansar-se-ão, mas nada ganharão. Ficarão envergonhados das suas colheitas por causa da ira feroz do Senhor. Isto é o que diz o Senhor: quanto a todos os meus vizinhos ímpios que se apoderam da herança que dei ao meu povo Israel,
eu os arrancarei das suas terras, e arrancarei o povo de Judá do meio deles. Mas, depois de arrancá-los, terei novamente compaixão, e trarei cada um de volta à sua própria herança e à sua própria terra. E, se eles aprenderem bem os caminhos do meu povo, e jurarem pelo meu nome, dizendo: tão certamente como vive o Senhor, assim como outrora ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas, se alguma nação não escutar, eu a arrancarei completamente e a destruirei, declara o Senhor.